A cultura, bem, ela faz parte da nossa vida. Um povo sem cultura é um povo sem memória. Que saudades do Tupã de outrora. Um Tupã maravilhoso, um Tupã que fervia, crescia. Este museu veio a calhar, veio de encontro a tudo que eu sempre sonhei, resgatar a história, contar a história, porque eu acho que um povo sem história é um povo sem memória. Pelo meu nome, vocês já podem perceber que eu sou filha de pessoas orientais. Meu nome é Tamimi David Reis Borsato. Meus pais vieram da Síria e do Líbano. Mamãe veio com 14 anos e papai com 18. E aqui no Brasil se conheceram e se casaram. Tiveram 4 filhos, eu sendo a mais velha. Nasci aqui perto, no município de Pompeia. E de lá nós fizemos a trajetória até a cidade de Herculândia, onde lá papai tinha máquina de benefício, tinha armazém, fazenda. E continuamos a vida, a lutar. E como nós éramos em 2 famílias juntos, 2 irmãos com 2 irmãs, nós fomos criados todos juntos em 12 pessoas. E para estudar esses 12, estava assim, sendo dificultoso naquela época. Em Herculândia não tinha ensino superior, tinha que vir a Tupã. Então logo cedo eu vim para Tupã para estudar no colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Lá eu fiz o primário, o ginásio, fiz um curso de educação especial e comecei a minha carreira muito cedo. Terminei o curso aos 17 anos e em seguida já fui escolhida como a presidente das ex-alunas do Colégio Salesiano, onde nessa associação de ex-alunas nós trabalhávamos nas vilas com crianças carentes, procurávamos levar um pouco de alegria, de brinquedos e também de educação. Em seguida comecei a lecionar também no ginásio, então saía de uma escola, ia para outra e à noite eu lecionei durante 13 anos no Colégio Comercial Buarque de Macedo. Nesse interim nós fundamos a PAI de Tupã, eu, a Laura e várias outras pessoas ligadas à PAI de Tupã. Nós fomos até São José do Rio Preto falar com o Dr. Nelson Seixas, que era um médico e era o presidente das APAIs, para que fundasse a PAI em Tupã, que hoje é a PAI modelo. E lá eu trabalhei 14 anos. Eu tive um velório de uma pessoa muito conhecida e eu fui, assim, velar e encontrei a esposa do fundador, a qual está aqui exposta, a dona Nair. E como ela era uma senhora que assim, sempre vivia isolada, talvez devido à situação, que ela naquela época ela veio morar com a tia e no fim acabou ficando com o fundador, com o tio, e a tia se afastou. Então ela ficava meio relegada da sociedade. Eu fui conversar com ela. Ela conversando, perguntou o que fazia, eu falei que lecionava o dia todo, que eu ia cedo, voltava, por isso que eu estava visitando à noite, e foi na maçonaria esse encontro. Ela falou para mim, você gosta de museu? Eu falei, gosto muito, que por sinal, todos os anos eu trago meus alunos ao museu, à PAI, eles almoçam em casa, depois eu levo para casa. Ela falou, eu estou precisando de alguém que goste muito de museu e de história. Eu falei, por coincidência, eu dou aula de história. Ela falou, então eu vou te chamar, mas achei que fosse conversa de velório. E como não tinha ninguém, ela se estendeu a conversa. Um dia chegando cansada, às 6 horas do sítio, que eu lecionava em escolas isoladas, né? Toco o telefone e ela me pergunta, você tem interesse? É dona Nair, de trabalhar no museu? Eu falei, claro. Então até amanhã, 10 horas, você me apresenta tal documento.
peguei meu carro, fui a Adamantina, porque minha escola pertencia à delegacia de Adamantina. Lá levei, aí não deu um mês, no dia 1º de agosto desse mesmo ano, eu cheguei e ela falou, você está sentada? Eu falei, não, estou em pé, dona. Então senta, saiu o seu comissionamento para o Museu para a Cultura, sem prejuízo nenhum do seu cargo. Nossa, foi uma revolução. O museu foi criado em 66, mas ele só veio ser aberto ao público no dia 23 de setembro de 1967. E foi aberto no 3º pavimento do primeiro edifício de Tupã, que era o edifício Marajoara. E lá eu fiquei comissionada de 80 até 87. Fim de 87, eu tive que voltar porque já ia me aposentar. Aposentei muito cedo, com 44 anos. E eu falei, bom, agora aposentei, senti sair do museu, mas eu tinha que deixar para me aposentar. E a que era a diretora aqui, a dona Lourdes, era uma pessoa assim muito bacana, só que ela não tinha assim o temperamento de falar com as pessoas de uma forma, com os funcionários, de uma forma mais delicada. E ela foi em casa, isso em 88, e falou, fim de 88, Tamimi, eu estou tão cansada, queria que você voltasse para o museu. Eu falei, acabei de aposentar, deixa eu descansar. Ela falou, mas vem, você não precisa fazer nada, só para me dar um apoio. Isso já era 89. Ela falou, eu tenho um curso em São Paulo, me dá seus documentos que eu vou levar. De tanto que ela insistiu, eu dei. Ela foi fazer o curso, infelizmente, voltou morta num caixão, teve um infarto fulminante. E nesse inteirinho, saiu a minha contratação a pedido dela para assumir o museu. Ela tinha pedido e não sabia. E eu vim para dizer que eu não iria aceitar, porque eu trabalhava, mas tudo sobre a direção dela. Aí tocou o telefone, estava aqui a direção de São Paulo para poder organizar, que a morte dela foi uma coisa que ninguém estava esperando. Aí falaram, olha, dona Tamimi, saiu o seu contrato desde o dia 1º de agosto de 89. A senhora tem que assumir que nós já estamos no meio do mês, a senhora está ganhando. Falei, mas gente, eu não tenho condição, eu estou sendo sincera. Não, a senhora fica até a gente arrumar uma diretora. Arrumando a diretora, se a senhora não quiser ficar, pode sair imediatamente. E eu estou até hoje, há 30 e tantos anos, esperando a diretora, que não chegou. E aqui eu estou no museu. Este museu é um museu que é referência. Ele é um museu que ele conta parte da história de Tupã, as etnias formadoras do nosso município que ajudaram na formação. Fala do nosso fundador, que é um pernambucano, Luiz de Souza Leão, a qual ele deixou o solar, a casa dele, para ser transformada em museu. Então, essa quadra toda, que compreende Coroados, Guaranis, Caingangue e Guaianazes, era tudo era o terreno da casa do fundador, onde tinha plantas e árvores que ele trouxe, sementes lá do Nordeste, porque ele é neto dos barões de Moreno, ele nasceu nos engenhos de Moreno. E o nosso museu, ele é um museu importante porque ele guarda a sua história escrita, falada, documentada e fotografada. Nós temos toda a nossa história de Tupã registrada. Eu sempre tive muito amor no que eu faço. Eu escolhi a profissão certa. Todo mundo hoje fala, Deus me livre de ser professora. Eu sempre fui muito dedicada de trazer os meus alunos. Todo ano eu não via sacrifício só para mostrar algo diferente, que eles eram alunos de zona rural. Então, eles viviam em função de chegar o fim de ano, saber que viria para conhecer museu, conhecer a PAI, nossas crianças. Este museu veio a calhar, veio de encontro a tudo que
eu sempre sonhei resgatar a história, contar a história, porque eu acho que um povo sem história é um povo sem memória. Então, bem, falando de cultura, eu estou dentro da cultura. Aqui respira cultura, fala-se em cultura, e isso já faz parte da minha vida. E, infelizmente, a cultura não é tão valorizada dentro do nosso país. É o que falta, porque o nosso Brasil, ele vai para a frente desde que tem um povo educado e um povo culto. E é as duas coisas primordiais que a gente vê que está falha dentro do nosso país. A educação e a cultura. Porque muita gente fala, cultura, o que dá cultura? Bem, a cultura é a base de um povo. Nem que for uma base mínima, mas a cultura é a base de tudo para a nossa vivência. O que eu sinto que eu tenho muitas saudades do Tupã de antigamente. Era uma Tupã unida, era uma Tupã que crescia, que você via o crescimento, onde nós tínhamos a Sambra, a Swift, nós tínhamos duas ponte aérea que vinha até Tupã. Era um Tupã que fervia, que crescia, em tudo você via crescimento. Carnaval era o melhor carnaval do interior. O pessoal de São Paulo deixava São Paulo para vir a Tupã. Então, gente, que saudade daquele tempo. Eu cresci com Tupã. Aqui onde era o Cine Tupã, que hoje fizeram esse espaço cultural, era o Cine Tupã, queimou, foi para a Riviera. E ali em frente, o calçadão era tudo de taco e madeira. Então, enquanto a gente esperava, saía uma turma para entrar a outra, a gente, uma de braço com a outra, ficava passando, indo e voltando. Falava fazer o fute. De repente chegava um correio elegante, fulano quer conversar com você. Era aquele respeito, vinha com todas as amigas, conversava. Então, bem, que saudades do Tupã de outrora. Um Tupã maravilhoso, um Tupã que fervia, crescia. Nós recebemos o título de, em 55, do município de maior progresso, bem. E a senhora tem que sentir muito orgulho também, né? Por ter feito tanto pela cidade. Sim, eu sinto orgulhosa e se precisar, é que a idade já não permite, faria ainda mais. Porque eu amo Tupã. Tupã é a terra dos meus sonhos, a terra onde eu cresci, a terra que me acolheu, a terra que me deu serviço, a terra que me abraçou e que hoje, se eu sou, eu devo a Tupã.